Nosso estudo será coordenado pelos amigos Sérgio Bebiano e também Ives Facuri. Quem quiser fazer perguntas pode levantar a mão, que os voluntários providenciarão papel e caneta. Hoje estudaremos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Para você acompanhar, o capítulo é o 27, a página 230. Os itens 5, 6, 7 e 8. O título Eficácia da Prece. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido. São Marcos capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expor-lhes. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um, mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos sem procurar evitá-los. Não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir, a vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir num sentido ou noutro, seus atos têm para ele e para os outros consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Pela sua iniciativa, há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, como o avanço ou retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento sobre a qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando o seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que seja que pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. O mesmo ocorre com um pai sábio que recusa ao filho as coisas contrárias aos interesses deste. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora, o sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus a deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que deva conduzi-lo à cura. O que Deus concederá, se se dirige a Ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. O que concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assiste aqueles que ajudam a si mesmos, segundo esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. E não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades, mas geralmente prefere-se ser socorrido por um milagre sem nada fazer. Capítulo 25, número 1 e seguintes. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto e sofre sede horrível. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga então a Deus para o assistir e espera, mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. Então, por um movimento maquinal, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chega a uma elevação e descobre, ao longe, um riacho. Diante disso, encoraja-se. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. Se não tem fé,
dirá: que pensamento bom eu tive! Que chance eu tive tomando a vereda da direita ao invés da esquerda! O acaso algumas vezes nos serve verdadeiramente bem. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas dir-se-á, porque o bom Espírito não lhe disse claramente: siga esta vereda e ao fim dela encontrarás o que necessitas. Porque não se mostrou a ele para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Primeiro, Deus dessa maneira ficaria convencido da intervenção da providência. Foi primeiro para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso das suas próprias forças. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova a sua confiança e submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, grita e espera que a venha levantar. Se não vê ninguém, esforça-se e se levanta por si mesma. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tido mérito algum. Confiante no seu acompanhante, não teria mesmo necessidade de pensar. Por isso o anjo não se fez reconhecer, senão no regresso. Com a palavra e os esclarecimentos, Sérgio Bebiano e Ives Facuri. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é um prazer e uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui, nessa casa abençoada de paz, de amor, de alegria, de caridade. Quero também cumprimentar os nossos amigos internautas, que agora também estão nos assistindo, visto que nossos estudos estão aí atingindo os mais longínquos rincões do nosso planeta. Os nossos amigos, irmãos brasileiros que estão em outros países, que também acompanham os estudos e palestras aqui dessa casa. A eles também o nosso abraço, nosso carinho, que Jesus possa fortalecê-los aí na saudade, na distância da casa. Bom, meus queridos, para aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Como foi colocado, estudamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu e o Ives estaremos aqui também para responder as perguntas de vocês. Nós já temos algumas aqui. Vou passar para o Ives, da qual aproveito para agradecer a presença e o auxílio de sempre. Ives, muito obrigado pelo carinho que tem pela casa. Vai fazer uma breve explanação aqui do texto lido e depois nós vamos estar então aqui à disposição para responder as perguntas de cada um de vocês. Um bom estudo então, meus queridos, a todos nós. À vontade. Boa noite a todos. Satisfação voltar aqui a essa casa. A eficácia da prece é um tema muito interessante para a gente poder inaugurar a noite de hoje, fazendo alguns comentários que não vão fugir muito àquilo que o texto já nos trouxe. Uma indagação inicial, e que talvez seja alvo das nossas reflexões, de uma maneira assim, muito presente, se Deus já sabe das nossas necessidades, por que a gente precisa orar, né? Essa é uma pergunta que o próprio Evangelho coloca logo ali no início da lição, porque as leis de Deus são imutáveis. Deus, um dos 3 atributos de Deus é o da onisciência, ou seja, tudo sabe, da onipotência, ou seja, tudo pode, e da onipresença, ou seja, em todo lugar está. Então, tendo Deus esses 3 atributos, isso poderia ser um motivo da gente refletir da não necessidade de nós formularmos as nossas orações. Só que existe um ponto, que é um ponto basilar da nossa reflexão, que significa o seguinte, a gente precisa, nos nossos atos de orar, adestrar o nosso desejo. Então, além do pedir em si, a oração ela representa um exercício de adestramento do nosso desejo. Porque acima de pedir é preciso saber pedir. Então, nesse ponto, a oração ela guarda uma grande eficácia, porque ela é um treinamento do espírito em ajustar a sua vontade com a vontade de Deus. É sempre um sinal de humildade, portanto.
é um sinal de humildade, um sinal de reconhecimento que nem sempre a minha vontade é o que representa o melhor para mim. Então a oração, ela favorece esses momentos de introspecção, em que o espírito ele vai ter a oportunidade de exercer sua humildade e fazendo com que os seus impulsos do pensamento, eles possam ganhar um alinhamento com a vontade divina. Porque Deus sempre vai responder a sua rogativa. Sempre responde. Mas Ele responde educando. Então, muitas vezes, aparentemente você pede uma coisa e Deus responde num sentido contrário, mas é porque o seu desejo ele precisa de alguma correção. Então, a resposta ela sempre vem. O atendimento dos nossos desejos, ele sempre acontece, só que acontece de uma maneira educativa. Existe um exemplo que eu costumo dar, e eu acho que todos vocês já conhecem, que é o seguinte: o indivíduo está lá, e um dos problemas que ele atravessa na sua existência é a irritação, é o estresse constante no seu dia a dia. E isso, de certa forma, prejudica as suas relações interpessoais. E aí um grande desejo que ele tem, e que ele nutre, é o de ser uma pessoa mais paciente. Então, ele almeja mais paciência, porque mais tolerância, mais paciência, vai ajudar ele no seu processo de convivência. Seja no meio social, seja em qual for o meio social que ele está inserido. E aí o que acontece? Ele vai em uma oração, só para a gente entender como Deus responde educando. Ele vai em uma oração e diz o seguinte, aquela famosa frase: "O meu Deus, dai-me paciência". E aí o que acontece? Nesse dai-me paciência, o que a gente equivocadamente pensa é que da providência divina vai descer do céu um pozinho mágico, aí vai cair sobre a nossa cabeça assim, e plim, fiquei mais paciente, e saio sorrindo. Só que não é assim que funciona. Como Deus ele responde educando, o que acontece? Você acaba tendo um chefe difícil, um patrão insuportável, você acaba tendo um filho que começa a dar trabalho, esposa, marido, e aí aparece alguma pedra de tropeço no seu caminho. Por quê? Você pediu paciência, certo? Então Deus te deu a oportunidade de desenvolvê-la através de algum agente que vai poder potencializar aquilo dentro de você. Está vendo? Porque muitas vezes a gente não entende as respostas que Deus nos dá. Porque geralmente o nosso desejo ele está viciado. Como o nosso desejo ele está viciado, a resposta que vem muitas vezes nos desagrada. Porque um pensamento muito latente, presente dentro de nós, é o pensamento ainda daquela política do menor esforço. Isso se aplica tanto a questões materiais, mas também se aplica a questões espirituais. Então, a doutrina espírita ela nos auxilia porque ela desconstrói em nós essa questão do menor esforço para atingirmos o nosso sucesso, o nosso objetivo, seja ele em qual área for. Então, quando Deus ele responde às nossas rogativas, ele sempre responde educando. E essa educação, através da experiência que a gente vai atravessando no dia a dia, é uma educação que nem sempre a gente consegue reconhecer. Ou seja, a gente nem sempre consegue extrair a mensagem por trás da experiência atravessada por nós. E aí nós, muitas vezes, até nos desmotivamos da oração em função disso, em função de um estado de acomodação. Contudo, o espírito que ele é consciente dessa realidade aqui, ele passa cada vez mais nas suas emanações mentais, se colocar numa condição passiva ante a vontade divina. Então, nada impede da gente fazer as nossas rogativas, mas eu acho que ao final delas, a gente sempre tem que levantar aquela fala de Jesus: seja feita a sua vontade, como Jesus nos apresenta no Pai Nosso. Por quê?
Porque além da minha vontade, existe uma vontade superior que é a vontade divina. Então nada te impede a fazer as suas rogativas, as suas orações, mas sempre com esse pensamento, que na verdade é uma postura de humildade, que é, acima da minha vontade, seja feita a tua vontade. Então, nesse exercício de reconhecimento de que existe uma vontade soberana minha, e que sabe muito mais o que é bom para mim do que eu mesmo, essa é a postura ideal da prece. Essa é a postura ideal da prece. Agora, muitas vezes a nossa prece ela vem contaminada dos nossos desejos, muitas vezes a nossa prece ela vem contaminada de pendências que a gente traz com alguém. Por exemplo, o que adianta você se colocar numa posição de oração? Isso aí a própria espiritualidade nos esclarece a respeito disso. O que adianta a gente se colocar numa condição de oração, sendo que a gente tem uma pendência afetiva com alguém? Isso é um mecanismo de invalidar totalmente a nossa rogativa. Jesus mesmo tem uma frase, se eu não me engano, no Evangelho de Marcos: antes de levar a sua oferenda ao altar, ide e reconciliar-te com o seu irmão. Por que ele diz antes de levar a sua oferenda ao altar? O que é o altar? O altar é a consciência. O altar é o conjunto de leis divinas que existem dentro de nós. Então, antes de acessar essas leis, reconcilia com teu irmão, perdoa, se livra da mágoa, para que você possa acessar esse conjunto de regras existentes de você com um pouco mais de eficiência. Então, muitas vezes a nossa prece, os nossos pedidos de oração, eles vêm contaminados pelos nossos desejos desequilibrados ou com as nossas pendências afetivas com alguém. Então, isso tudo são elementos que vão proporcionar uma fragilidade das nossas rogativas, uma fragilidade das nossas emissões de pensamentos. Porque toda emissão de pensamento, a sua potência vai depender de um estado interior pacificado. Quanto mais desequilibrado a gente cultivar os nossos sentimentos, menos potência a nossa prece vai ter. É como se fosse o seguinte, é como se a sua voz fosse abafada dentro daquele estúdio de rádio que não entra e que nem sai som. É como se a sua voz fosse abafada pelo aquele mecanismo ali, quando nós temos alguma pendência com alguém. Então, para que alguém possa te ouvir, a sua voz ela tem que ter uma certa ressonância, ela tem que ter um certo eco. Essa mesma analogia a gente pode fazer a questão da oração. Para que a espiritualidade superior possa nos ouvir, a nossa emissão de pensamento ela tem que ter uma determinada potência. E essa potência ela vai ser determinada pela nossa sintonia, pela nossa liberdade de sentimento, ou seja, não ter pendência com ninguém. Vai ser a nossa liberdade de cultivar bons hábitos, boas atitudes. Isso tudo vai favorecer com que a minha prece ela possa ser ouvida por inteligências que vão captar a minha voz e vão estudar um mecanismo de me auxiliar com eficiência. Então, eu só vou criar uma imagem aqui para a gente ter ideia do que eu estou falando. Imagina você num prédio embaixo de um prédio de 20 andares. Você consegue se comunicar com quem está no último andar? Gritando lá de baixo? De jeito nenhum. Você não consegue se comunicar com quem está no último andar. Mal e mal você vai conseguir se comunicar com quem está no primeiro andar. Para se comunicar com quem está no último andar, você precisa chegar até lá. É mais ou menos essa analogia que a gente faz com relação às orações. Para que a nossa rogativa ela possa ser atendida, a gente precisa se elevar a fim de que aquela inteligência que vai captar a emissão mental que eu estou sendo portador,
esteja mais ou menos correspondente ao meu nível interior. Tem uma passagem, ela é curtinha, do livro Entre a Terra e o Céu, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, em que o Espírito Clarencio, ele esclarece uma coisa muito interessante em torno da prece. Ele diz o seguinte, olha, que interessante, cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência. E todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Então, veja bem que o nosso pensamento ele vai ser captado à semelhança de uma estação receptora, né? Vai ser captado por alguém à semelhança de uma estação receptora. E dependendo da frequência que eu estou vibrando, aquilo ali vai poder ser captado por uma inteligência superior ou pode também ser captado por uma inteligência inferior. Porque às vezes a gente acha que quem está planejando um crime, por exemplo, ele não vai ser atendido naquela sua intenção. Vai ser atendido. Vai ser atendido. Só que ele vai se sintonizar com determinada frequência dentro da sua correspondência interior vibratória. É por isso que eu falo que a eficácia da prece, ela sempre vai depender de um estado de maior ou menor elevação de que o agente da prece é portador. Então, um criminoso que está planejando um crime, de certa forma, ele vai receber um auxílio naquilo ali. Só que ele vai receber um auxílio de quem? Naquela intenção que ele está sendo portador. Certamente ele vai receber o auxílio de forças inferiores da vida. Então, sempre a eficácia da prece vai depender com um estado mais ou menos elevado de pureza interior, de pureza de coração. É por isso que quando a gente abordou inicialmente aqui, a gente colocou que a prece ela é sempre um convite a gente adestrar o desejo, porque o desejo ele é sempre revelador de uma condição interior. Se você quer saber muito da sua condição interior, é só você colocar no papel aquilo que você deseja na vida, aquilo que você projeta para você na vida. Então, os seus desejos, eles são sempre resultado de uma atmosfera íntima que vai precisar mais ou menos de ajuste dentro dessa nossa necessidade de evolução. Então, a eficácia da prece, ela passa por esse caminho e ela tem duas formas de nos atender. O Evangelho aqui coloca uma forma que a prece nos atende, que é a forma subjetiva, porque às vezes a gente pode se questionar também, como que a prece ela pode nos atender, ela pode nos beneficiar. A prece ela tem um grande agente beneficiador que se caracteriza por dois elementos, que é o atendimento das nossas necessidades de uma maneira subjetiva e de uma maneira objetiva. Tem até uma pequena historinha que eu vou contar para vocês, porque vai na direção daquilo que eu estou querendo explanar. Diz que tinha um rico fazendeiro que ele se dirigia para a cidade, como ele fazia frequentemente a fim de cuidar dos seus negócios. E ele nunca prestara atenção numa casinha humilde que se escondia no desvio da margem da estrada. Certa vez ele experimentou insistente curiosidade. Quem morava naquela casinha ali, que ele era acostumado a passar e nunca tinha prestado atenção? E ele, sedento ao impulso, se aproximou, sem desmontar do seu cavalo, contornou a residência, olhou por entre a janela e viu uma garotinha de aproximadamente 9 anos, ajoelhada, com as mãos postas e com os olhos lacrimejantes. E aí ele pergunta de cima do cavalo: "Que faz você aí, minha filha?" E ela responde de dentro da residência: "Estou orando a Deus, pedindo socorro. Meu pai morreu, minha mãe está doente e meus 4 irmãos têm fome." E ele responde: "Que bobagem, minha filha, o céu não ajuda ninguém, temos que nos virar sozinhos." E, embora ele fosse irreverente, um tanto rude, ele era um homem de bom coração. Ele se compadeceu,
tirou do bolso boa soma de dinheiro, deu para a menina e disse o seguinte: toma, vai comprar remédio para a mamãe e comida para os seus irmãos, mas esqueça esse negócio de oração. E montou no seu cavalo novamente, e antes de completar 200 metros na estrada, decidiu voltar para ver se a sua recomendação estava sendo seguida. E, para sua surpresa, a pequena devota continuava ali de joelho. E ele disse: ora essa, menina, já não te disse que não adianta pedir? Ela disse o seguinte: já não estou mais pedindo, estou apenas agradecendo. Eu pedi a Deus e Ele enviou o Senhor. Então, essa história simples é uma história que ilustra como Deus pode atender às nossas orações de uma maneira subjetiva, porque não é uma energia que se perde no ar, essa emissão mental que a gente emana através da oração. É uma energia que se emana de nós, e alguém que se sintoniza com ela pode captar a intenção, dependendo da sensibilidade que ele está naquele momento. Então, muitas vezes, ele capta a intenção daquela oração, e ele pode atender de uma maneira objetiva dentro daquele intuito que ele captou no ar. Porque oração também é energia que não se perde. Então, muitas das vezes, nós somos movidos por determinadas energias que, num momento de sensibilidade, a gente capta e atende a alguém. Então, essa é uma maneira objetiva de Deus poder atender às nossas orações. Porque a gente tem que levar em linha de conta que Deus atende a criatura através da criatura, em grande medida. Em grande medida, Deus nos atende através de outros agentes que estão junto conosco na caminhada. Só que para que eu possa ser um agente intermediário dessa vontade divina no socorro às pessoas, eu preciso, de certa forma, ter um grau de sensibilidade desenvolvido dentro de mim. Preciso ter esse grau de sensibilidade desenvolvido dentro de mim. E isso aí proporciona com que nós sejamos aqueles intermediários da vontade divina, intermediários de Deus na sua obra de construção de um mundo melhor. Essa história, então, ela ilustra muito bem essa maneira objetiva. Existe a maneira subjetiva também, que é quando nos fala através da inspiração. Então, existe uma maneira objetiva e existe uma maneira subjetiva, em que, através de uma intuição, de uma inspiração, eu ganho equilíbrio, eu ganho serenidade para passar pelas dificuldades da vida. Principalmente naquele sentido, em não deixar com que uma oscilação mais abrupta do meu campo vibratório aconteça ante a determinados acontecimentos da vida. Então, a oração, ela te previne nesse sentido, porque vai funcionar à semelhança de uma pessoa que cai na água e muitas vezes não sabe nadar. E aí ela começa a se debater. O que acontece com a pessoa? Quanto mais ela se debate, mais ela tende a afundar. A oração, nesse sentido, funciona como o seguinte: a pessoa para, abre os braços, fica quietinha, respira. O que acontece? Ela boia. Então, ante a determinadas circunstâncias da vida que nos favorece o desespero, que nos leva ao desespero, o momento de oração, ele vai favorecer com que você tenha essa serenidade a fim de que você possa boiar. Porque quanto mais você se debater no desespero, a tendência maior é se afundar. Você passa a se contaminar e essa contaminação te leva à revolta, te leva à não aceitação, te leva muitas vezes à cegueira, não enxergar uma saída para a resolução do seu problema. Então a oração vai servir como esse momento em que você vai parar um pouco, vai respirar e você vai boiar. Essa é a maneira subjetiva dentro da eficácia da oração em nossas vidas. É mais ou menos dessas duas formas que Deus atende às nossas necessidades. Obrigado, Ives. Olha só, gente, esse capítulo 27, aqui pedi e obtereis, realmente a eficácia da prece. E no capítulo 28, o próximo capítulo que a gente vai estudar, que é a coletânea de prece, vocês vão ver o tanto que é importante. Na verdade, esses pequenos tópicos que a gente leu aqui hoje, daria, na verdade, até para fazer um seminário aqui. Porque as pessoas não compreendem o poder que é essa oração. E eu tenho aqui uma pergunta já, que o pessoal já deixou para nós aqui,
E a pessoa fala assim, eu tenho rezado muito, mas as coisas não melhoram. Estou muito desanimado, só fico em casa, rezo e não adianta nada. Estou rezando errado? Olha só, na verdade tá rezando errado sim, sabe? Mas então tem o jeito certo de rezar? Tem o jeito certo de rezar sim. E eu vou ensinar para vocês aqui, meus queridos, a fórmula certinha de rezar que não falha. Não falha. Pode anotar aí. Na verdade, eu vou contar para vocês aqui uma receita que eu dei para uma senhora que veio aqui há um tempinho atrás e estava reclamando muito dessa situação. Da mesma forma que esse nosso irmão aqui nos faz essa pergunta, a situação dela era parecida. E essa senhora chegou aqui na casa espírita e era pela primeira vez ela estava adentrando a um centro espírita. Na verdade, ela era uma católica fervorosa e ela chegou aqui muito ressabiada, porque aquelas pessoas que não têm conhecimento da doutrina espírita, que nunca adentraram a um centro espírita, é muito comum a pessoa ter um certo receio. E isso é natural pelo desconhecimento que a pessoa tem do que é um centro espírita, o que acontece dentro da casa espírita. E isso era assim, eu também era assim. Eu tinha um preconceito muito grande com centros espíritas, com o espiritismo, porque eu achava que aqui o bicho estava pegando, né? Dentro de centro espírita, e está lá macumba, e trabalho, e baixando espírito, e batendo tambor, e aquela confusão, e cigarro, e cachaça rolando, e farofa, tudo é lado. Eu achava que era isso. Então é muito comum ainda, apesar hoje muito menos, né? Naquela época mais, mas hoje menos em função do advento aí da facilidade da comunicação, da internet e tudo mais. As pessoas têm nossos estudos, por exemplo, que são gravados, isso aí é levado para todo lado. Mas ainda tem muitas pessoas que ainda ficam ressabiadas, com medo do que vai acontecer dentro da casa espírita. E essa senhora chegou aqui, ela tremia, era uma senhora muito católica, né? Católica fervorosa, e ela veio aqui com a indicação para que me procurasse especialmente. E aí fui me apresentar, eu disse, olha, eu tenho uma amiga, e ela é espírita, ela mexe com essas coisas, né? E deixa eu te falar, e ela falou para mim vir aqui, porque a minha vida está um inferno, e está difícil demais, não tem jeito não. E ela falou que se eu viesse aqui, eu ia resolver meus problemas. Assim, é? E o que Sérgio, deixa eu te contar uma coisa. A minha vida não tem jeito não. Eu já estou desistindo já de viver. Olha, tudo que eu faço, nada dá certo. E olha que eu tenho rezado, viu? Você sabe, eu rezo todos os dias, sem falhar, sem faltar nenhum dia. 7 dias por semana eu rezo. Eu acordo de manhã, antes de tomar café, em jejum, eu rezo o terço, de joelhos. Eu ajoelho e rezo o terço de jejum ali, depois que eu vou tomar café. Aí depois que eu tomo café, aí eu vou fazer as coisas lá de casa, que eu vou arrumar a casa. Aí enquanto eu estou arrumando a casa, eu gosto de ligar ali o rádio na missa. Na hora do almoço tem a missa também, aí eu ligo a televisão, coloco um copinho de água em cima da televisão para me tomar água benta. De tarde também, às 15 horas, né, 3 horas tem a hora do Santíssimo, aí eu vou rezar também, aí eu rezo o terço de novo. E à noite eu faço a novena, todo dia. E não melhora as coisas, eu não arrumo emprego. Eu rezo o dia inteiro lá em casa, não arrumo emprego, as coisas estão difíceis demais, já estou passando falta das coisas. E aí, com essa situação toda, essa minha amiga, ela então me falou que eu vim cá, porque ela falou que o negócio comigo aqui, você vai lá no Sérgio Bebiano, que lá eles vão resolver seu problema. E aí, assim, então eu estou aqui, eu estou morrendo de medo, sabe, seu Sérgio? Eu estou morrendo de medo, eu vou confessar para o senhor, mas eu estou aqui para o senhor resolver o problema. Eu falei, não, mas nós vamos resolver mesmo. Eu sabia, o meu negócio é os espíritos, né? Não, aqui não vai resolver o seu problema mesmo. Aqui você pode dizer, eu sabia que isso ia resolver meus problemas. Não, aqui não resolve. Aqui resolve tudo, você precisa de ver, né? E ela lá, eu sabia. Então, o meu problema é os espíritos, não é? É os espíritos que não estão deixando eu arrumar emprego, que é os espíritos que estão atrapalhando a minha vida toda, né? Eu falei, não,
Seu problema não é os espíritos. Não. Seu problema é outra coisa. Ah, mas o que é meu problema? O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer um trabalho? Tadinha, eu fiquei ali olhando aquela simplicidade daquela senhora. Eu disse, não, seu problema não tem que fazer trabalho, seu problema não é os espíritos, mas eu já sei o que é o seu problema. Assim, o que é? O seu problema é que você está rezando demais. Aí ela olhou para mim assim, como assim? Você tem que parar de rezar. Para de rezar. Esse negócio de rezar, isso não resolve nada, né? E a senhora, muito católica, olhou para mim e disse, meu Deus do céu, o que eu vim fazer nesse lugar, né? E ela já olhava para a porta assim, né, doidinha para ir embora, com os olhos todos arregalados para mim. Eu falei, não, mas rezar é tão bom. Eu falei, não, rezar não adianta não. Olha, deixa eu falar uma coisa para a senhora, rezar não adianta nada, não vale de nada. O que a senhora tem que fazer a partir de agora é parar de rezar. E a partir de hoje a senhora vai fazer oração. Ela falou, mas é a mesma coisa? Eu falei, não, mesma coisa não. Rezar é uma coisa. Oração é outra coisa. Oração é você orar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, ao nosso amigo espiritual, ao nosso Espírito Protetor, que é o nosso anjo da guarda. E aí você ora para Ele e vai para a ação. Ora e ação. Você ora e pede a proteção, você ora e pede aquilo que você mais necessita naquele momento e corre atrás. O que a senhora tem que fazer? Vai lá, faz a sua prece de manhã, ora, e depois sai, vai nas empresas distribuir currículo, vai lá no Cine, joga currículo nas empresas, vai todo lado, vai bater na porta das empresas. E ela ficou olhando para mim assim, faz isso e a senhora vai ver. Na semana seguinte, a senhora chega aqui na casa de novo com um sorriso assim, estou empregada, né? Mas é lógico. Você acha que bater no joelhinho no chão lá pode ser e aí tem gente que ainda coloca um milho, porque fica a reza mais, né, ali, mais brava. Tem gente que coloca aquelas tampinhas de garrafa virada para cima, coloca lá, porque não, aí é mais penitência. Eu vou pagar penitência, eu vou rezar com o joelho em cima do milho, ou com o joelho em cima da tampinha, né? E ali reza o terço inteiro, que o joelho está tudo machucado, aí não consegue fazer mais nada, porque está machucado, aí tem que cuidar. E você acha que nessa reza, algum empresário vai lá na sua casa, bater na porta e falar assim, oi, Deus falou para mim, vem cá te oferecer emprego, você está precisando? Não funciona assim, meus queridos. O Ives colocou muito bem na fala dele, foi muito feliz na sua explanação. As coisas não funcionam assim. Não é desse jeito que Deus atende os nossos pedidos. Então nós temos que orar, sim, mas nós temos que fazer a nossa parte. Está escrito aqui no texto que foi nos lido hoje. Ajuda-te que o céu te ajudará. Olha só, olha que coisa mais significativa, mais importante. Ajuda-te que o céu te ajudará. Faça a sua parte. Deus dá o alimento ao pássaro, mas não coloca no ninho não. O alimento está na natureza. O passarinho, ele tem que sair do ninho, se esforçar, bater asas, ir lá na árvore, pegar o alimento, o fruto e voltar para o ninho, senão ele vai morrer de fome. Mas Deus está falando, olha, o alimento está lá, corre atrás. Nós temos que sair da nossa zona de conforto e achar que simplesmente, como foi colocado aqui no texto, Deus, manda comida para mim, viu? Estou aqui na cama. Aí vai, de repente, tuf, e aí aparece lá um prato de comida. Deus, manda dinheiro, viu? Aí aparece dinheiro para você. Não é assim que funciona não, gente. Deus, me dê saúde e força para que eu possa trabalhar e ganhar ali o meu dinheiro para me sustentar e a minha família. Comerás ali, né, o fruto do teu suor ali. É isso que está nas Escrituras Sagradas. Então, meus queridos, às vezes a gente fica pedindo as coisas, e também tem uma outra coisa, a gente acha que Deus vai atender todos os nossos pedidos do jeito que a gente quer, como o Luiz colocou muito bem na fala dele. A gente quer pedir e quer ser atendido em tudo exatamente como foi colocado para nós. E não é assim que funciona, meus queridos. Olha só, e a gente esquece, quando a gente faz a oração,
essa oração linda e maravilhosa, que foi a única oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, e lá fala assim: que seja feita a vossa vontade. Mas na hora de você estar orando, a gente fala assim: que seja feita a minha vontade. Você fala a vossa, mas lá em dentro você está querendo que seja a sua vontade. E não é assim. Deus é que sabe o que é melhor para nós. Nós somos crianças espirituais, meus queridos. Nós somos crianças espirituais. Nós não sabemos o que é melhor para nós. O Pai é que sabe. E como crianças espirituais que somos, nem tudo que a gente pede é o melhor para nós. A gente está aqui para aprender. E como a gente, no nosso lar, com os nossos filhos, da mesma maneira. Aí nós temos lá nossos filhos, que muitas vezes nos pedem ali coisas, e nós então não cedemos. Por quê? Porque não é bom para ele. Se você chegar perto ali de uma criança, né, e o seu filho falar assim, na hora do almoço: pai, hoje eu não quero almoçar, eu só quero chocolate. Tá bom, meu filho, não tem problema não, pode comer chocolate. Aí chega na hora da janta: papai, hoje eu não quero jantar legumes nem verduras, hoje eu quero sorvete. Tá bom, meu filho, toma sorvete, toma cachorro quente, toma sanduíche, e é esse todo dia. Que pai é esse? Que educação é essa? Que cuidado é esse? Que zelo é esse que você tem para com seu filho? Nós não temos condições ainda de saber, enquanto estamos aqui, o que é melhor para nós, como o nosso filho em tenridade. Se você chegar perto do seu filho de 3, 4, 5 anos e falar assim: meu filho, vamos lá no posto de saúde, tomar uma injeção desse tamanho, que é uma vacina para você não ficar doente, você quer ir? Não quer não, pai. Ah, então tá. Vou respeitar a sua vontade, seu livre-arbítrio. Que isso? Menino tem livre-arbítrio? Não. Onde que está escrito que criança tem livre-arbítrio? Ah, não, mas é a vontade dele. Que vontade dele é o bom para ele, é o que? É a vacina. Vai doer. Vai ficar ali dias doendo, vai ficar marcado. Às vezes vai marcar o resto da vida, aquelas vacinas que fica aquela marca no braço da gente. Mas quando ele já tiver numa idade mais madura, ele vai chegar perto do pai e da mãe e falar assim: obrigado, meu pai. Obrigado, minha mãe, por vocês terem me levado para vacinado, porque hoje eu não fico doente. Então assim também é Deus para conosco. Aí a gente pede: ai meu Deus, eu preciso de ganhar na loteria, né? Eu estou precisando tanto de dinheiro e tal, que negócio todo, eu queria ser milionário, eu queria ser bilionário, eu queria ganhar na Mega Sena, mas é sozinho, ainda pede sozinho, né? Vou ganhar muito. Quer sozinho, que ninguém ganha comigo, para eu ficar com muito dinheiro. Aí, sabe, Deus, eu vou até ajudar os pobres. Eu vou ajudar lá no Jesus Nazaré as famílias carentes, vou comprar uma cesta básica. Aí Deus olha para você: ei, você não sabe que se você ganhar dinheiro, o que você vai fazer da sua vida? Não, meu filho, você vai se perder. Não é? Então aí você vem naquela situação toda, naquela penúria. Mas por quê? Porque essa é a sua prova. É isso que você tem que realmente estar ali para suportar aquelas mazelas, né? Então vamos refletir sobre esse estudo dessa noite, meus queridos. Muito bem, o Sérgio colocando muito bem essas explicações. Outras questões, né, Sérgio, que a gente pode fundamentar sobre essa importância, essa eficácia da prece, são as questões ao qual os Espíritos nos esclarecem, e Jesus colocou muito bem no Pai Nosso, que já devemos louvar também, pedir e sempre agradecer por tudo que nos é concedido e pelas oportunidades que a gente tem sempre de buscar no trabalho. A prece também é senão uma conversa de entretenimento com Deus, né? Nosso Pai, com Jesus, nosso mestre e amigo, e também com os amigos espirituais. Essa importância e eficácia da prece, ela vai ter muito mais sentido na forma como nós iremos conduzir também as questões, como foi colocada na leitura inicial daquele homem que se encontrava no deserto, naquela condição, e caiu e consegue reunir forças. E que forças são essas, senão
Que forças são essas, senão o auxílio espiritual neste momento ali, nos conduzindo de novo a buscar com eficiência reajustarmos no caminho. Então nós precisamos entender de fato que a prece ela é tão importante quanto nos alimentarmos no dia a dia, porque ela é energia, ela é combustível, ela é substância que nos faz ficar de pé e vencer as dificuldades, buscando em Deus esse amparo, esse auxílio, fortalecendo os nossos laços e os nossos vínculos com os amigos espirituais. Eu tenho mais uma pergunta aqui também, Eurípides e amigos. A pessoa fala assim, primeiro quero agradecer a todos por me receber tão bem nessa casa. De nada, que bom. A oração pode realmente me ajudar e me proteger? Olha só, claro que sim. A oração nos aproxima do Altíssimo. Na verdade, eu vou falar para vocês o seguinte, meus queridos. Se as pessoas soubessem o poder que tem a prece, quando feita do coração, nossa, vocês não imaginam o tanto de bem que ela faria para nós, para os nossos entes queridos e para o nosso lar. A prece, quando feita com sentimento, quando feita de coração, quando feita do fundo da nossa alma, ela não se perde ao vento, não. Ela não sai simplesmente assim, não. São energias, como o Ives colocou aqui no início da fala dele. Quando você pede para si, ou para um ente querido, ou para alguém que você às vezes nem conhece. Divaldo Franco nos conta uma história interessante, que ele tinha mania lá, né, de vendo ali os obituários, e ele orava por aquelas pessoas. E teve um caso de um suicida. E ele não conhecia esse suicida. Fulano de tal suicidou-se. E ele então começou todas as noites, ele começou a orar por esse suicida, que ele não conhecia. Ele não sabia quem era. E ele pedia nas suas preces, ele pedia que as bênçãos dessa prece também recaiam sobre o nosso irmão lá. Passado um bom tempo, manifesta-se numa reunião o Espírito, agradecendo a ele pelas preces que ele dirigia a ele, que eram as únicas que ele recebia. Mas aquilo era como um bálsamo que ele recebia ali no plano espiritual, naquelas situações difíceis, terríveis que ele se encontrava em função de ter cometido autoextermínio. E ele sofria muito, mas Divaldo mandava as boas vibrações de amor para ele, e eles a recebiam ali como gotículas de água ali, num corpo sedento ali e flamejante. Então, meus queridos, que nós possamos sim orar, mas com o coração. Não é como nós colocamos aqui na pergunta anterior, rezar. Esse negócio só de palavras, esse negócio só de boca para fora. E às vezes a pessoa está lá, chegou na hora da minha reza. Aí está lá, Pai Nosso que estás no céu, e está rezando o texto lá. Gente, desliga aí o fogão aí, senão vai queimar a janta, tá? E Pai Nosso que não sei o que, Ave Maria e tal. Já começou a novela, gente? Ainda não, né? Que isso? Porque a oração, ela fica sendo aquela coisa mecânica. E aí você está sempre só balbuciando, você está apenas mexendo os lábios e soltando ali algumas palavras ao vento, que nada tem a ver com sentimento. Sentimento vem do fundo do coração, do fundo da alma. Uma historinha já conhecida de muitos aqui, quando um senhor, ele entrava na igreja todos os dias. Ele chegava e entrava na igreja, ele usava chapéu, ele tirava o chapéu, entrava lá na igreja, olhava para Jesus, e 10 segundos depois que ele entrava na igreja, ele saía. Ele não ficava mais do que 10 segundos na igreja, ali. Entrava e já saía, entrava e saía. E o padre foi ficando ali encafifado com aquela situação. Mas que caboclo esquisito. Ele entra na igreja e nem reza, ele só chega aqui, olha para Jesus e já vai embora. E esse senhor, então, ficou doente. E estava acamado no hospital. E aí o padre foi visitá-lo, depois de alguns dias. E aí o padre, conversando com ele, ele falou assim, olha, eu estou aqui com uma curiosidade. Aqui. O que é que você ia na igreja todo dia? Eu ia orar. Orar? Mas você ficava lá 5, 10 segundos, ninguém reza em 10 segundos, não.
Uma oração gasta muito mais do que isso. Que oração que você fazia? Olha, eu não sei rezar não, sou padre. Então eu chegava lá perto da imagem de Jesus e falava assim, oi Jesus, eu sou o Zé, tchau. E ia embora. Né? E eu fazia isso todo dia. Ah, mas não é possível. Mas eu tenho recebido aqui, sabe, sou padre, todos os dias Jesus vem me visitar. E ele vem aqui todos os dias no meu quarto. E o padre olhou para mim, mas o que ele veio falar para você? Ele chega aqui e fala assim, oi Zé, eu sou Jesus, tchau. Né? Olha só, não é a quantidade de palavras. E às vezes aquela pessoa debulha aquele de rosário, né? Nem não é o terço, não. O terço é um terço de um rosário. É um rosário muito maior. E vai falando aquelas palavras, e vai falando, até seca a boca, né, de tanto falar. E está rezando, está rezando. Mas aquilo não está saindo lá de dentro. Então, se é para sair do sentimento, que seja, pode ser poucas palavras. Ô Jesus, eu sou o Zé, pronto, acabou. Né? Ó, vê o que você pode fazer para me ajudar aí, que a situação está complicada, me dê o que o senhor achar que eu devo receber. Ali. E aí, pronto. Mas se fizer lá do fundo da sua alma, do fundo do seu coração, você pode ter certeza, ela vai chegar exatamente para onde você está encaminhando. Ela não se perde no espaço. Diferente quando as palavras que são jogadas ao léu. Então podem ter certeza, meus queridos, que a prece sim é um mantra. Quando às vezes a gente vai, né, cumprimentar o pai da gente, a mãe da gente, e aí a gente fala assim, bênção pai. Não é assim? Eu tomo bênção, meu pai está ali, eu tenho 56 anos. Eu tomo bênção para o meu pai até hoje, e para minha mãe, para os meus tios. E os mais jovens falam assim, que bobeira. Mas sabe quando eu tomo bênção, sabe o que ele fala para mim? O que ele fala? Deus te abençoe. Olha para você ver, olha que coisa mais linda. Deus te abençoe. Nossa Senhora, é o melhor do mundo, não é não? Então, benção mãe, Deus te abençoe meu filho. Né? Você vai viajar, mas estou indo, viu? Vai com Deus, Deus te proteja. Olha só, isso é um mantra maravilhoso. E aí você está envolvido naquela energia maravilhosa, junto com os amigos espirituais. Porque aquilo foi falado para você, sabe de onde? Do coração. É o amor de mãe, amor de pai. Aí seu filho vem te... Benção, pai. Capeta, te abençoe, menino, sai daqui. Não é assim, meu pai não fala isso, né? Vai, some daqui. Não. O pai e a mãe falam para o filho e olha para ele lá, e ele fala do fundo do coração, pedindo ao nosso Criador que abençoe, não é? Aquele que está como seu filho. E aí você vai ficando ali emanado daquelas energias maravilhosas. É assim que funciona. Então, quando for fazer a sua prece, faça sim, mas faça do seu coração. E outra coisa, meus queridos, culto do Evangelho no lar. Uma bênção. Quem não faz, faça. Quem faz, já sabe o que eu estou falando. Se as pessoas, e eu digo para vocês aqui com muita propriedade, se as pessoas soubessem a bênção que é, a importância que é, a proteção que é fazer o culto do Evangelho no lar, esta casa não precisava de fazer tratamento espiritual, que tem tanto tratamento espiritual que a gente faz aqui. Não precisava de fazer aqui reuniões, não precisava fazer nada. Nós mesmos nos protegeríamos ali. O nosso lar é envolto numa energia que vocês não imaginam. Quando nós fazemos o tratamento espiritual das pessoas que estão realizando o culto do Evangelho no lar, seguindo aquelas recomendações, aquelas entidades ligadas àquela pessoa, ligadas àquela família, que são trazidas aqui também pela misericórdia divina para a gente conversar com eles, aqueles espíritos chamados por muitos de obsessores, que na verdade são os irmãozinhos nossos necessitados de ajuda e de esclarecimento. Quando eles chegam na nossa reunião e eu converso com eles, né, converso com eles igualzinho estou conversando com vocês aqui agora, de uma forma muito tranquila, muito natural. Mas eles chegam muito bravos. Ah, vocês estão atrapalhando a minha vida. Inferno dessa casa. Depois que começou a vir aqui, ó, avacalhou todo o meu trabalho. Vocês falam demais, vocês orientam demais. Ele começou a fazer aquela rezação lá dentro da casa dele. Eu não consigo chegar nem perto da casa mais. Tem aquela luz que me incomoda. E principalmente no dia que vocês ficam falando para ele fazer aquele negócio daquele livro lá, que é o culto do Evangelho no lar.
É tanta luz que me ofusca. Eu tenho que sair de lá correndo, que eu não aguento. Eu não consigo entrar na casa mais. Olha só, ele não consegue entrar mais. É como se fosse uma corrente eletromagnética que é feita ali, em volta daquele lar. A proteção é muito grande. Nós mesmos podemos nos proteger, porque tudo é uma questão consciencial. É assim que funciona. Se o Eurípides quiser complementar sobre a importância do culto, eu achei muito importante isso aí, sabe, meus queridos? Com certeza, o que o Sérgio colocou mesmo. Imagine vocês assim, caminhando por uma estrada de terra, toda escuro à noite, e uma luzinha só naquelas fazendas assim, ali, dando aquela claridade, né, Sérgio? Imagine você no seu lar, esta luz proliferando assim no lado espiritual. Todos nós temos que entender isso como um processo de ajuda para nós mesmos. Porque quando a gente está com as portas abertas, assim é um dos processos obsessivos, né, Sérgio? Quando a gente está sujeito a deixar qualquer um entrar, nós estamos à mercê dos vagabundos, dos bandidos e de todos os outros. A espiritualidade nos adverte dessa forma: faça-se o culto no lar e conquiste aí o amparo espiritual. Voltando aqui um pouco à questão da eficácia da prece, só para não estender muito, Sérgio, quando Jesus nos fala assim, faça a sua parte que eu faço a minha, né? Jesus coloca para nós que os próprios pássaros recebem ali o alimento e tudo, e por que Deus não proveria de nós outros que já estamos mais num processo de evolução um pouco maior, né? Então nós precisamos entender que a prece, essa eficácia dela, a gente também tem que fazer a nossa parte. Não é achar que Deus sabe o que nós necessitamos, mas ficar à mercê, ficar quieto e não pedir, não buscar a nossa parte de ir até Ele. Porque esse momento da prece é de nos irmos até Deus, é de elevar os nossos sentimentos, os nossos corações a Deus e pedir, agradecer, louvar, para este momento nós termos a oportunidade de comunhão com Deus, de conversar com Deus. Então, precisamos entender que nossos pedidos serão atendidos também de acordo com os nossos merecimentos. Bom, meus queridos, o nosso tempo infelizmente já se extinguiu. Quero agradecer a presença de todos vocês. Também desejar aos nossos queridos amigos internautas que Jesus possa abençoar a todos nós e nos proteger sempre. Muita paz a todos, meus queridos. Muito obrigado.